Olá, meu nome é Jorge Guerra Pires, eu sou doutor em Engenharia da Informação e eu sou escritor de livros geralmente focado em pensamento crítico e ceticismo. Neste podcast, que é chamado de Estudos Bíblicos para Ateus, eu gostaria de discutir a Bíblia de várias perspectivas sempre cética. É extremamente irônico, né, um podcast se chamar Estudos Bíblicos para Ateus, né? Isso, na verdade, como eu abordo nos meus livros, vem de uma visão equivocada, um estereótipo de que somente os crentes se interessam pela Bíblia, o que é um estereótipo falso, né? Como eu abordo nos meus livros, existe um número enorme de ateus que se interessam pela Bíblia. O José Saramago, o ganhador do Nobel de Literatura, Bertrand Russell, que foi um ganhador do Nobel de Literatura, na verdade, pesquisas confirmam isso, pesquisas feitas com exame estatístico confirmam que os ateus não somente se interessam pela Bíblia, como sabem mais de Bíblia do que os crentes. Então, assim, é mais um estereótipo. Então, não é uma coisa nova, não é uma coisa diferente. Atualmente eu tenho 2 livros que eu gostaria de recomendar, que eu publiquei, seria a Bíblia, um livro científico, e de Bíblia, a Fábrica de Absurdos. No total são quase 1000 páginas, no qual eu falo da Bíblia sob perspectivas diferentes. De Bíblia, a Fábrica de Absurdos, eu falo dos absurdos narrativos. Seria a Bíblia um livro científico, eu falo dos absurdos científicos, né? Como que a Bíblia não pode ser levada a sério nem em nenhum nível, como um livro científico. Nós temos o criacionismo, nós temos o desenho inteligente, nós temos inúmeros casos, inclusive de cientistas famosos, como o John Lennox, né, que tenta argumentar que o logo, né, que aparece em João, seria uma espécie de algo científico, que os cientistas deveriam levar a Bíblia mais a sério. Por isso que é extremamente importante que pessoas usem o pensamento crítico exatamente para poder quebrar essa ideia de que não existe conflito entre ciência e religião, ou de que o cristianismo não é uma ameaça ao conhecimento científico. Isso é uma falácia, né? Aqui eu me alinho muito com o Daniel Denesch, né? Quebrando o encanto no livro dele, né? Nós vamos quebrar esse encanto. Então, no mais é isso. Eu espero que vocês aproveitem o episódio do podcast. Lembrando que esse podcast está disponível tanto no YouTube quanto em plataformas como o Spotify, mas em plataformas como o Spotify eu tenho um limite de 2 horas mensais. Então, no YouTube eu posto com mais frequência. Então, bom aprendizado. Se o abismo de bilhões de anos que existiu antes do nosso nascimento não causa nenhum terror, por que a ideia do abismo que vem depois da morte paralisa a gente com tanto medo? É uma pergunta fantástica. Pois é. Hoje o nosso mergulho vai explorar exatamente essa colisão, sabe? O ponto onde a realidade fria e clínica da ciência tromba com as crenças mais antigas da humanidade. É um choque inevitável. Exato. E para guiar a gente nessa jornada, nós vamos desempacotar o trabalho do pesquisador Jorge Guerra Pires, mais especificamente o artigo dele chamado O Grande Ponto de Interrogação. Sim, e a série Ciência para Não Cientistas, que é do mesmo autor. Isso. E a gente também vai cruzar tudo isso com as vivências empíricas de um dos maiores céticos do mundo, que é o ilusionista Penn Jillette. E olha, vale muito a pena destacar quem é a mente por trás dessa provocação toda, né? O Jorge Guerra Pires é PhD em bioinformática. Um currículo de peso, aliás. Muito pesado. Ele tem passagens por instituições enormes, tipo a USP, o FOP, o UFBA, a Fiocruz também, e ele até fez pesquisas na Itália e na Polônia. Nossa, uma bagagem gigante. Sim, e hoje ele é um escritor independente. Ele usa toda essa bagagem em biologia, matemática e programação para traduzir a ciência para quem não é cientista. Ele estimula o pensamento livre unindo crítica social, filosofia e ciência de um jeito bem único. E, aproveitando que estamos falando do trabalho dele, eu quero deixar uma dica maravilhosa para a nossa audiência. Do livro novo, né? Exatamente. Todo esse universo que a gente vai discutir hoje ganha uma profundidade absurda no novo lançamento dele, que se chama O Paradoxo de Einstein, subtítulo Ciência, Ética e o Deus Cósmico. Que é o segundo volume da série Mente Ateísta. Perfeito, esse mesmo. E já está disponível nas lojas da Amazon. E o mais legal é que não precisa ter um Kindle físico para ler, tá? A Amazon permite baixar os livros no próprio aplicativo. Então dá para ler no celular em qualquer lugar. Isso é muito prático. E tem o formato audiolivro também, que já saiu no Google Play e no Google Books. Sim. E, cara, audiolivro para mim, bem antes dessa explosão toda de inteligência artificial, já foi uma revolução absoluta na minha vida. Mudou a forma como a gente consome conteúdo denso, né? Demais. Eu passei a ler vários livros por mês só ouvindo.
O aplicativo do Google Play permite baixar o audiolivro no smartphone, então é ideal para aquelas caminhadas em lugares que nem sinal de internet tem. É a melhor coisa. Ou então ouvir enquanto faz as tarefas de casa, sabe? Tipo cozinhar, lavar roupas. Exato, lavar louça ouvindo um livro é muito produtivo. Eu ouço direto durante as minhas caminhadas. E, voltando para o nosso tema, eu acho que colocar os fones e ir caminhar é o cenário perfeito para digerir perguntas difíceis. Com certeza. Como aquela que eu joguei logo no início. Essa nossa total apatia sobre o que a gente era antes de nascer, contrastando com essa obsessão maluca sobre o pós-morte. E essa simetria que o Jorge explora no artigo é simplesmente brilhante, né? A sociedade inteira construiu impérios, tabus, códigos morais, tudo focado no que supostamente acontece depois que o corpo para de funcionar. O depois é o grande produto. Mas o abismo temporal do antes é exatamente o mesmo abismo do depois. Só que o antes não gera culto, não gera pânico em ninguém. O artigo dele até brinca com a biologia da coisa toda, né? Se alguém pergunta onde a gente estava antes da concepção, a resposta técnica é que o material genético estava dividido entre os gametas dos nossos pais. Metade em cada um. Exato. E o Jorge lança a pergunta com muito humor. Ele diz, será que a gente vivia numa espécie de superposição da mecânica quântica? Existindo em dois lugares ao mesmo tempo antes de se unir? É uma imagem muito engraçada. E escancara como é absurdo tentar forçar conceitos espirituais na biologia. Gera uma quebra lógica total. Total. E ele mostra que a ciência, por mais que tenha limites, ela pelo menos é coerente com as evidências físicas. A biologia admite a finitude. Já a religião faz essas promessas enormes de eternidade sem apresentar nenhuma prova. Mas aí alguém pode falar, e as experiências de quase morte? Esse é um argumento clássico. As pessoas dizem que viram luzes, túneis, encontraram anjos. Pois é. Mas a neurociência explica o como e o porquê disso acontecer. Quando o cérebro passa por um trauma grave ou sofre de hipóxia, que é a falta de oxigênio, o corpo libera uma enxurrada de endorfinas. Para lidar com a dor extrema? Isso. E compostos químicos fortíssimos, tipo o DMT natural que a gente tem no corpo, que causam alucinações profundas. Então não é um portal para o além. É só uma tempestade química de um órgão biológico em pânico tentando sobreviver. O que faz todo sentido quando a gente olha para a cultura. Porque pensa comigo, se o paraíso descrito por uma religião fosse um local físico real, universal, pessoas de diferentes culturas não descreveriam coisas totalmente diferentes nessas experiências? Exato. Um cristão vê Jesus, um hindu vê divindades do hinduísmo. Pois é. Isso emprega que o cérebro em agonia está só projetando imagens de conforto cultural que a pessoa absorveu durante a vida. Funciona como um analgésico emocional criado pela própria mente. Um mecanismo de defesa perfeito. Só que aí eu te pergunto, essa obsessão com a vida após a morte não seria só isso? Um analgésico psicológico natural para lidar com o luto e não uma afirmação sobre a realidade? A religião seria o analgésico e a ciência seria o diagnóstico frio. Essa é a grande questão. Se a promessa de vida após a morte é um conforto emocional, a gente precisa investigar se esse conforto funciona na prática clínica real. E é aí que entra o relato do Penn Jillette. Exatamente. A história do Penn ilustra isso perfeitamente. A história dele é bem comovente, aliás. Ele lidou com a mortalidade muito de perto ultimamente. O parceiro de mágica dele, o Teller, passou por uma cirurgia cardíaca gravíssima. E ele também perdeu amigos próximos da comédia, tipo o Bob Saget e o Gilbert Gottfried. É muito luto em pouco tempo. Muito. Mas o relato mais forte dele é sobre os pais. O pai do Penn era um cristão devoto. Acreditava no céu com todas as forças. Já a mãe dele se assumiu ateia aos 80 anos de idade. Uma mudança e tanto. Sim. E o Penn conta que ele estava lá observando os dois nos seus respectivos leitos de morte, em momentos diferentes. E ele diz com muita sobriedade que não viu nenhuma diferença real no conforto entre eles. A paz ou a angústia final foi igual. E isso destrói aquela narrativa famosa, né? Existe essa lenda de que a fé inabalável traz uma morte serena, enquanto o ateísmo traz pânico e desespero no último suspiro. Uma lenda bem conveniente. Pois é, mas os corredores de hospital mostram o contrário. O medo físico, a falência dos órgãos, a dor, isso tudo iguala a todo mundo.
O conforto religioso anunciado muitas vezes simplesmente não se materializa. O Christopher Hitchens falava disso de um jeito visceral. O Hitchens era fantástico nisso. Sim, quando ele estava perdendo a batalha contra o câncer, ele deixou um aviso claro sobre a dor final. Ele previu que ia estar recebendo doses cavalares de drogas, que o cérebro ia estar afogado em sofrimento. E o que ele disse sobre isso? Ele alertou todo mundo que, se naquele momento de agonia escapasse um grito por Deus da boca dele, que ninguém levasse isso a sério como uma conversão racional. Seria só a biologia dele gritando de dor, não a razão. É um nível de autoconsciência invejável. Aceitar a biologia nua e crua desse jeito não é para qualquer um. Isso me faz pensar numa coisa: viver a vida inteira com a cabeça focada numa eternidade prometida lá na frente não é um paradoxo trágico, porque ao fazer isso a pessoa acaba roubando todo o valor do momento presente. Com certeza, a vida vira só uma sala de espera. Exato. E já que a religião falha em entregar qualquer certeza real sobre a morte, por que tanta gente insiste em usar esses textos sagrados antigos como manuais infalíveis sobre o mundo físico de hoje? Esse é um ponto central da série Ciência para Não Cientistas do Jorge. Ele detalha exatamente como a Bíblia é cheia de afirmações sobre o mundo natural que simplesmente desmoronam sob qualquer análise básica. Tipo o quê, por exemplo? Coisas como a criação da Terra em dias literais, ou a classificação de morcegos como aves em vez de mamíferos, sem falar nas inviabilidades físicas absurdas da Arca de Noé, de colocar todas as espécies num barco só de madeira. É um choque de realidade. É o choque de métodos, na verdade. O método científico é baseado em testar e descartar o que não funciona. Tem aquele exemplo do éter, né? Perfeito, o éter luminífero. No passado, os físicos achavam que a luz precisava de um meio invisível no espaço para viajar, igual o som precisa do ar. Eles chamaram isso de éter. Todo mundo aceitava isso como verdade. Todo mundo. Mas aí fizeram experimentos rigorosos para tentar detectar esse éter, e o resultado foi zero. O experimento falhou em achar qualquer coisa. E o que a ciência fez? Descartou a teoria. Exato. Eles abandonaram a ideia. E isso abriu as portas para Einstein formular a relatividade. A ciência descarta o que falha. Mas na religião o processo é inverso. Completamente inverso. Na religião, quando as promessas ou as evidências falham, isso não derruba a teoria. Isso só reforça o dogma. A pessoa é incentivada a ter mais fé porque não consegue provar. Tentando fazer uma analogia aqui, é tipo, tentar aprender ciência lendo a Bíblia é o mesmo que tentar consertar o motor de um carro esporte usando um livro de receitas de bolo. É uma boa imagem. O livro de receitas pode ser ótimo na cozinha, pode ter um valor cultural lindo, mas se você usar ele como ferramenta de mecânica, você vai explodir o motor. É a ferramenta errada para a tarefa. Sem dúvida nenhuma. E aí a gente entra num território ainda mais complexo, porque se esses textos falham miseravelmente como livros científicos, será que eles podem ser salvos como guias morais definitivos? A famosa moralidade baseada em Deus. Isso. E as fontes que a gente está analisando sugerem fortemente que não. A moralidade humana, na prática, muitas vezes precisa superar os dogmas da religião para fazer o que é certo. É verdade. A moral não precisa vir de uma origem divina. Aliás, historicamente, a religião já justificou coisas horríveis. Tem aquele exemplo assombroso do navio negreiro inglês. O Jesus of Lübeck. Isso, um navio inglês batizado de Jesus, transportando seres humanos escravizados e justificando a escravidão com base na fé cristã. É o exemplo perfeito de como a religião pode envenenar a moral em vez de elevar. E a gente não precisa ir tão longe na história para ver isso. O próprio Penn Jillette conta um episódio marcante da família dele. A família inteira saiu da igreja tradicional que eles frequentavam, mas não foi porque leram Darwin ou perderam a fé no divino do nada. Foi por uma questão de empatia, né? Exato. Foi pura empatia humana. A congregação da igreja decidiu demitir uma pastora simplesmente porque ela era lésbica. Nossa! E aí a mãe do Penn, ouvindo aquelas justificativas teológicas cruéis para expulsar mulher, virou e mandou uma frase que ficou famosa na família. Ela disse que se dane a sua Bíblia. Uma senhora idosa dizendo isso. Sim. Isso prova que a decência inerente das pessoas muitas vezes grita muito mais alto que qualquer regra fria de um texto milenar.
E o Jorge Guerra Pires estende essa crítica de forma muito contundente para a política moderna também. Ah, sim, sobre a manipulação das massas. Exatamente. Ele afirma que movimentos políticos populistas, ele foca especificamente na extrema-direita e no fenômeno do bolsonarismo, usam muito nacionalismo cristão misturado com fake news. Para gerar controle. Isso é uma ferramenta para capturar e manipular multidões que, por vários motivos sociais, foram desprovidas de um treinamento em pensamento crítico. Olha, e aqui eu preciso fazer uma ressalva muito importante para a nossa audiência. Claro, é fundamental. É essencial deixar bem claro que nós, aqui no programa, não estamos tomando nenhuma posição política, tá? A gente não está endossando e nem rejeitando afirmações sobre políticos A ou B. Nós estamos apenas, de forma neutra, reportando a tese sociológica do autor, como está escrito nos textos originais que a gente está analisando. Perfeitamente colocado. É uma análise do texto dele e, seguindo nessa linha de figuras políticas extremas que manipulam a realidade, o Penn Jillette traz uma observação bizarra sobre o Donald Trump. O Penn conviveu com o Trump no programa de TV, né? Sim, ele conheceu ele bem de perto e o Penn anotou que o Trump nunca parecia rir de uma piada genuína ou reagir fisicamente à música, coisas básicas do comportamento humano. Meio robótico. Mas o mais fascinante que o Penn chama de um verdadeiro superpoder é a falta absoluta de vergonha. A ausência de vergonha como superpoder. Sim, porque quando uma pessoa não sente vergonha de ser pega numa contradição flagrante, ela consegue desestabilizar quem está ancorado na realidade. Isso confunde a sociedade e, de forma meio perturbadora, atrai muitos seguidores. Cara, isso me levanta uma dúvida enorme sobre como o cérebro lida com a desinformação. Como é que pessoas extremamente inteligentes, sabe, tipo médicos, cirurgiões ou cientistas com doutorado pesado, conseguem compartimentar a mente? É um fenômeno muito real. Como eles aceitam crenças literais como o criacionismo de que a Terra tem 6.000 anos, sendo que isso desafia todo o treinamento profissional que eles tiveram a vida inteira. A psicologia explica isso de um jeito muito elegante. Tem a ver com o nosso viés de confirmação e com aquela teoria do Daniel Kahneman sobre o sistema 1 e o sistema 2 do cérebro. Ah, o rápido e devagar. Esse livro mesmo. O sistema 1 é aquele modo rápido, automático e muito emocional. O sistema 2 é o analítico, racional, que exige muito esforço cognitivo e consome energia. Pensar cansa. Cansa fisicamente. Então o cérebro tenta usar o sistema 1 sempre que pode. E evolutivamente, nós fomos programados para concordar com a nossa tribo. Porque no passado, ser expulso da tribo significava morrer de fome ou ser devorado. Então proteger a crença do grupo é questão de sobrevivência. Exato. Quando uma evidência científica ameaça a crença do grupo religioso ou político daquela pessoa inteligente, o sistema 1 dela entra em pânico. Ele liga o alerta de sobrevivência e desliga o sistema 2, que é a lógica. O doutorado não serve de nada quando a pessoa sente que a tribo dela está sob ataque. Nossa, é literalmente um hack biológico contra a razão. Totalmente. E quando a gente tenta discutir tudo isso na base da lógica fria, para justificar o divino, os religiosos adoram recorrer a argumentos filosóficos para tentar preencher as lacunas que eles mesmos criaram. É a velha tentativa de provar Deus na teoria. Sim. O argumento que eles mais amam é o famoso argumento cosmológico Kalam. É aquele que diz tudo que começa a existir tem uma causa. O universo começou a existir, logo o universo precisa de uma causa. E aí eles concluem que essa causa tem que ser Deus. E o Jorge destrói esse argumento mostrando o salto completamente lógico que tem aí no meio. É um salto gigantesco, né? Sim, porque pular de tem que haver uma causa para... Essa causa é um Deus pessoal teísta que se importa com quem você namora, é um absurdo argumentativo. É a falácia do Deus das lacunas. Exatamente. E da petição especial. A pessoa diz que tudo precisa de causa. Mas quando você pergunta quem criou Deus, ela diz, Deus é exceção. Ele não precisa de causa. A regra só vale quando convém. E eu ainda trago a física para botar lenha na fogueira aqui. Vai lá, joga na roda. A própria premissa primária do argumento, que diz que o nada não produz algo e tudo tem que ter uma causa linear,
Isso não foi totalmente desafiado pela mecânica quântica hoje em dia? Foi atropelado pela quântica, na verdade. Fato, sem causa aparente. Então, a base inteira desse argumento cosmológico não está usando uma física ultrapassada de séculos atrás. Está usando uma física newtoniana para tentar explicar a origem de tudo num nível onde essas regras simplesmente não se aplicam mais. É obsoleto. E tem um experimento mental que eu acho fantástico que expõe o quão ridículo é você ficar atribuindo qualidades arbitrárias para salvar o seu Deus. É a história do Eric, o deus devorador de deuses. Ah, esse exemplo é irônico e maravilhoso. É hilário. Funciona assim. Imagina uma entidade chamada Eric. A única função cósmica do Eric é devorar outros deuses. Ele não exige ser adorado, ele não construiu o universo, ele só come divindades. Uma entidade anti-Deus. Isso. E pela mesma lógica dos teólogos de que atributos definem a existência real da coisa, se o Eric é perfeito na sua função de comer deuses, ele tem que existir. E se ele existe, bem, ele já devorou qualquer deus criador que as religiões adoram hoje. É genial porque mostra que inventar e definir atributos arbitrários no papel não torna uma criatura ou uma divindade magicamente real no universo físico. Exatamente. E para amarrar tudo isso que a gente discutiu, o que a curadoria do Jorge Guerra Pires e essas experiências de céticos como o Pendilat deixam claro para mim, é que aceitar a realidade empírica, aceitar o método da ciência, não arranca a beleza ou a maravilha do nosso mundo. De jeito nenhum. Na verdade, exige muita humildade intelectual e uma curiosidade que não para nunca. Achar que tem a resposta final e absoluta num livro de bronze é muito arrogante. É isso. E, para encerrar, eu quero deixar uma reflexão final para quem acompanhou a gente até aqui. Uma coisa para ficar martelando na cabeça a partir daquele artigo original do Jorge. Vamos lá. Se o nosso estado de não existência antes da gente nascer foi totalmente pacífico e não nos causa nenhum terror hoje, por que a ideia de simplesmente retornar para esse exato mesmo estado de paz depois da morte assusta a gente tanto assim? É para pensar profundamente. Porque talvez, só talvez, quando a gente joga fora essa expectativa pesada de uma eternidade que nos foi prometida sem garantias, a gente consegue finalmente dar valor ao presente e perceber que o verdadeiro e o único milagre de verdade é esse momento exato que a gente está vivendo e respirando aqui e agora. Um encerramento perfeito. O agora é a única certeza. A única certeza. A gente se vê no próximo mergulho profundo.